Pois é, gente, assim, muito bom, né, ouvir quem entende do assunto e a gente está analisando as coisas aqui de uma forma sem viés ideológico, né, sobre os fatos, sobre as pessoas, porque se a gente colocar viés ideológico, a gente cai nessa questão da polarização que tem marcado tanto o Brasil, a gente não discute nada, né, existe sim um problema no país hoje com relação ao judiciário, as medidas que têm sido tomadas ali, e com relação também ao executivo, que está com muita dificuldade de dialogar com o governo norte-americano, e as consequências disso vão para todo o país. E o problema que a gente tem assistido são interesses pessoais de um lado e de outro, e acaba que isso interfere na vida de todos nós. Então o contexto está aqui para que a gente possa contextualizar, analisar as situações para que você aí de casa forme a sua opinião. Eu vou chamar aqui o Eduardo Gasperini, que é um analista político, que vai me acompanhar aqui agora até o final do programa, para a gente continuar comentando esses principais assuntos que tem pautado o Brasil nos últimos dias. Não sei se o Eduardo já está aí na tela. Sempre quis falar isso, vai produção, coloca aí. Oi, Edu, tudo bem? Na escuta. Houston, we have problem. Oi, Edu, tudo bem? Eu tô bem. E você? Tudo jóia. Eu tô aqui, assim, quase desmaiando. Quase desmaiando sem a Neila, mas vamos conseguir chegar ao final desse programa com apenas 5 gafes. Já cometi uma lá, agora tenho direito a mais 4 gafes. Para que a audiência fique até o final para tentar ver quais mais eu vou comentar. Edu, estamos aqui monotemáticos. Diga. Só rapidinho, eu adorei a sua técnica. Você falou que você vai cometer mais gafes, vai manter a audiência, né? Porque as pessoas vão ficar esperando, e eu vou te ajudar nisso. Muito obrigada. Então vamos dobrar a meta das gafes aqui, eu e o Edu, até o final do programa. Edu, a gente está um pouco monotemático esses dias, né? A ideia do programa, quando a gente criou o conceito aqui do contexto, era trazer sempre 2 temas importantes para a gente ir mudando de assunto e não ficar tanto nesse agendismo da política e da economia, mas não tem jeito, a gente está aí batendo na porta do tarifaço do Donald Trump, né? São 3 dias aí. Coloca o reloginho aí, gente, se tiver na tela, tipo da Atena, assim, põe na tela. Para que a gente possa acompanhar, né, quanto tempo falta para que o tarifaço seja implementado. Tudo indica que não vai ter jeito, o Brasil vai assistir esse tarifaço, já tem várias empresas aí que estão parando as produções, que já estão demitindo, principalmente a indústria de madeira, né, que exporta muito para os Estados Unidos, está bem preocupada com relação ao tarifaço, diz que vai ser muito atingida com essa medida e já colocou um pé no freio ali para que, já precificando que o tarifaço virá. Eu vou repetir aqui uma informação que eu dei agora há pouco, conversei um pouquinho com o ministro Fernando Haddad da Fazenda e ele me disse que a ideia do Brasil é continuar negociando mesmo se o tarifaço vier. Tem 2 discursos aí no governo, viu, Edu? Enquanto o Alckmin diz assim, não, a gente está negociando, vai dar certo, o Fernando Haddad já está dizendo o seguinte, não, se não der certo, a gente vai continuar negociando. Então tem expectativas aí do governo, é claro, o Alckmin já não pode entregar a toalha nesse momento, porque senão também ele já demonstra, né, que essa tarefa que foi dada a ele não vai ser exatamente cumprida, né? Como é que está a sua avaliação com relação a isso, Edu? Sua aposta é que o governo vai conseguir segurar pelo menos o cafezinho e o suco de laranja? Olha, a minha preocupação agora é se o governo está conseguindo conversar com alguém, né? Porque, de fato, negociação mesmo, acho que todo mundo está falando que está negociando, o próprio Tarcísio, que foi o Eduardo Bolsonaro, está criticando ele para burro por isso, por ele ter se envolvido nessa história, ter negociado diretamente, supostamente com interlocutores do governo, mas na prática a negociação não está existindo, né? Na prática você tem uma retórica aí do governo de que estamos negociando, estamos abertos à negociação. O Lula fez hoje cedo um pronunciamento, ele estava falando com o público e falou sobre a predisposição dele em negociar. Mas, enfim, ele não tem que predispor nada, né? Nós temos que, sim, nos esforçar, estamos atrasadíssimos, o governo está atrasadíssimo em sua política de negociação em relação ao tarifaço. A gente está se pegando a outros
mundos, né? Então, quando a gente vê que o ministro das Relações Exteriores da China, o Gu Jinkun, disse ontem que está disposto a trabalhar com o Brasil para lidar com isso, porque a gente está pensando já em plano B, plano C, assim, vários planos, porque na prática a gente não tem nada. E a gente achar que a China vai ajudar a gente também é um pouco imaturo da nossa parte pensar que eles vão resolver alguma coisa, né? O parceiro comercial é importante, eles obviamente têm um interesse em atacar, entre aspas, os Estados Unidos e demonstrar um apoio para nossa economia, mas na prática não vai acontecer muito, né? Vira e mexe, a China bloqueia itens brasileiros, frango brasileiro, dizendo que tem algum problema, alguma questão, né? Então, o Brasil está realmente tendo que ceder, tem que ceder, e é interessante que o mundo vê isso, a ponto da Venezuela querer trocar o Brasil, né? Então, você viu que assim, o BRICS está dando dor de cabeça para o Brasil com tudo, né? Porque os Estados Unidos estão pé da vida com relação à postura do Brasil no BRICS, né? Dizendo que quer mudar, trocar a moeda americana nas negociações internacionais, se aproximando ali da China. E a Venezuela também ficou bem zangada lá atrás, né? Quando ela foi afastada, né? De qualquer possibilidade de participar dali do BRICS também. E aí a gente viu que colocaram 70% de tarifa em cima da gente, depois recuaram, né, Edu? Mas assim, que vieram com um tarifaço maior do que do Trump ali, vieram, mas teve uma grita ali empresarial, com a Venezuela um pouco mais fácil de negociar, porque a gente tem mais condições de falar mais grosso do que com os Estados Unidos, né? A gente conversou ontem com um advogado especialista em direito internacional, e perguntamos para ele, né, o Brasil poderia ter como parceiro comercial apenas a China e desprezar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são nosso segundo parceiro comercial hoje. Ele disse que não, que isso não é possível, porque os produtos que a gente manda para a China não são os mesmos que a gente manda para os Estados Unidos, então ficaria muito desequilibrado aí para o comércio brasileiro. Então não tem como essa visão de que algumas pessoas têm de que o governo Lula está tranquilo, porque tem algum acordo ali sigiloso por baixo do pano com os chineses que ninguém está sabendo, que eles vão tirar isso da manga assim que o Trump vier, e vão trucar, né? A política é um jogo de truco. Então, isso não seria possível, né? Segundo a gente conversou aqui essa semana e que nos foi dito que, porque entende de que não é bem assim. Eu tô apostando, viu, Edu, que pelo menos o suco de laranja o Trump deve dar ali uma conversada. Então, eu já mudei de ideia várias vezes desde que isso começou. Primeiro achei que era uma ameaça que depois o Trump recuaria, como ele tem feito em vários momentos com vários países, né? Depois eu já achei que não, ele vai tarifar mesmo. Agora eu já não sei, estou apostando que pelo menos o suco de laranja deve ter algum acordo. Vamos lembrar que o Brasil é o maior exportador de suco de laranja, e essa maior quantidade de suco de laranja vai para os Estados Unidos e é algo muito consumido ali pelos norte-americanos. Então, por isso que eu estou apostando que talvez o suco de laranja vai, e o cafezinho eles que se virem lá para pagar um pouco mais caro, e a gente também para vender mais caro. O que está acontecendo hoje, viu, Edu, que eu estava lendo uma reportagem, é que a carne, né, que não vai ser exportada, porque está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, já está barateando um pouco o preço da carne aqui para o consumo interno, porque aí tem muito produto que iria para o exterior e eles estão jogando aqui no Brasil. Então pode ter um efeito inicial aí que seja até bom, né, para o consumidor brasileiro, né? Você come carne ou você é vegetariano, Edu? Eu como carne e como muito bem. Mas, Andresa, acho que temos uma questão bem interessante em relação a esse tema que você estava falando, suco de laranja, né? O Brasil, ele exporta muita matéria-prima para lá. Então, no caso do suco de laranja, ele exporta o suco pré-processado, né? E lá ele é embalado, envasado, agregado valor, põe o marquetês em cima e triplica o preço de venda e vende para o mercado, né? E fica com gosto de Cebion, né?
Exatamente. Mas é interessante isso, porque o café é a mesma coisa, né? O café vai lá em sacas, ele não nem torrado, nem moído, muito menos moído, né? Lá ele é beneficiado e agrega valor e acaba até trazendo de volta para o Brasil. Tem a própria Starbucks, né? Vende vários supermercados, você encontra o café Starbucks. Tem, obviamente, muito café colombiano, mas esse é um tema que há anos, né? Desde que eu me dou por gente, eu ouço isso. E é verdade, agora esse tarifaço acende a luz a algo que, para o brasileiro, é muito frustrante. Porque a gente fornecer, exportar matéria-prima, onde, obviamente, se agrega muito pouco, óbvio, o agro, para o agro é excelente e ajuda a gerar economia, mas a gente acaba perdendo muito no processo de processar o produto, né, você agrega valor e consegue vender mais caro e consegue melhorar essa balança comercial, né? E os Estados Unidos basicamente importa matéria-prima de tudo, né? O café, o próprio o laranja que você citou, a carne mesmo, né? Ela é processada, porque você não pode exportar ela é congelada, processada e congelada, mas tem uma oportunidade muito grande de a gente entender que óbvio, o agro é importante para o país, mas o desenvolvimento da indústria pode ganhar muito nessa história, em pensar em como é que fazer para beneficiar mais os produtos e exportar mais o produto pronto. Para a China é a mesma coisa, para a Europa é a mesma coisa, né? E no caso dos Estados Unidos, se eles vão ceder por conta do suco de laranja, olha, espero que sim, mas eu acho que tem muita coisa por trás, porque isso não é uma guerra econômica, né? Eu acho que o Trump ele está envolvido em tanta coisa, né? Acho que ele tem uma cortina de fumaça que ele tem que gerar para poder se livrar de várias pressões internas, né? O próprio caso do Epstein, que está ainda bombando lá e que as pessoas estão jogando o holofote em cima, ele precisa arrumar algum jeito de tirar atenção para isso. Ele não vai fazer isso com a Europa. Ontem mesmo, né, ele já fechou um acordo de 15% de imposto para uma boa parte dos produtos. Foi muito comemorado pela comunidade europeia, mas, na verdade, é melhor do que o caos, né? Ou seja, não ficaram felizes porque podia ser pior. Mas o Trump está atrás de outras coisas, né? As pessoas o próprio Eduardo Bolsonaro está brigando muito até com a direita aqui no Brasil, porque não estão dando atenção suficiente para poder proteger o pai dele lá. Cara, o Trump não está nem aí para o Bolsonaro. Poderia ser A, B, C, D ou Z, né? Podia ser o Lula que está lá. Ele quer realmente poder mostrar a força que ele tem, mostrar que ele consegue para o povo americano, que ele tem uma influência muito grande na economia mundial, que ele consegue trazer mais arrecadação negociando com os países, usando a força dos Estados Unidos, né? Usando o boné vermelho, Make America Great Again, que aliás o Lula deveria usar, né? Vermelhinho lá podia cair bem nele. Mas ao mesmo tempo a gente está mirando em coisa errada, né? A gente está olhando para um problema que o problema é muito mais de base, né? Um problema muito mais grave, muito mais profundo. A nossa política internacional há anos que não funciona, né? Eu acho que desde o Fernando Henrique que a gente não tem uma política clara, né? Não dá para entender o que a gente quer com as negociações, o que a gente quer quando a gente vai e comunica para o mundo que a gente está tirando apoio a movimentos tão sem importância no momento, mas que gera um estresse gigantesco, quando o Lula vai lá e tira o Brasil da aliança em memória do Holocausto, né? Então, assim, qual que é o racional disso tudo, né? E eu acho que o problema está aí. O problema não está no tarifaço. Nós estamos acostumados a termos vários momentos econômicos. Você tem, quando estoura a bolha imobiliária nos Estados Unidos, impacta no Brasil, você tem problema de guerra, impacta no Brasil. Então, o Brasil está acostumado a se reerguer economicamente, o Brasil está acostumado a gerar receita de outra forma, a buscar receita em outro local. Se não é o agro que está indo bem, vamos buscar receita em outro local.
vamos trabalhar, vamos crescer. O Brasil está acostumado a isso. Nós temos um problema muito maior que esse, que é a falta de direcionamento e a falta de visão do que a gente quer. E isso gera uma insegurança absurda, não só nos governos de outros países, como também e principalmente nas empresas para poderem gerar investimento aqui no nosso país. E já tem o Bolsonaro, né, que transformou o Brasil num par internacional, e o Lula se elegeu, né, com essa promessa de tentar resgatar a imagem do Brasil e foi ali se aliar com a Rússia, né, com o Irã e coisas assim, o que deixou a nossa situação realmente internacional muito complicada. Você falou do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está